Hoje estamos recebendo a doutora Marina Canineu Brandão, médica reumatologista. Obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. E gostaria de esclarecer, como a gente sempre começa, qual que é a área de atuação do reumatologista? Bom, o reumatologista tem uma área de atuação bastante ampla. Ele é o clínico que trata dores articulares. Além das dores articulares, ele trata outros tipos de doenças, como osteoporose, como artrose, como lúpus e tendinites e por aí vai. Tem mais de 100 diferentes tipos de doença que cabem ao reumatologista o tratamento. E o que chega mais no consultório, na clínica, no hospital? Quais são as principais doenças? Muitas vezes as pessoas pensam que doença reumatológica é somente pessoas idosas que têm. E na verdade isso é um mito. Crianças podem ter, adolescentes, mulheres e homens jovens. O que a gente mais recebe no consultório são doenças osteodegenerativas como osteoartrose, osteoporose, síndromes dolorosas crônicas, dentre elas a fibromialgia e algumas outras doenças mais raras, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, artrite psoriática e espondiloartrites. Isso é muito importante porque o dermatologista trabalha muito próximo ao reumatologista. A artrite psoriásica foi citada, mas uma dúvida que surge muito, a fibromialgia. O que seria essa doença? A fibromialgia é uma doença que ela é difícil de ser caracterizada. É um quadro doloroso crônico que compromete homens e mulheres, mas principalmente mulheres, faixa etária variável desde os 16 aos 70 anos de idade e se caracteriza por dores difusas que envolvem tanto as articulações quanto aquela dor que o paciente refere, a carne dói, de apertar o corpo é dolorido e não se tem uma causa definida. É isso que aflige muitos dos pacientes. Nem fatores genéticos ou hábitos de vida, isso influencia na doença? Sim, fatores genéticos têm sido listados alguns, então se você tem uma história familiar, por exemplo, de um quadro doloroso crônico na família, pode interferir. Mas muitas vezes esse quadro doloroso difuso é precedido por uma dor localizada, então é muito comum chegar no consultório um paciente que começou com uma dor lombar por uma hérnia de disco e o não tratamento adequado dessa dor inicial evoluiu com uma amplificação para dor difusa, caracterizando a fibromialgia. E como uma pessoa consegue conviver com uma dor crônica? Porque eu entendi que a doença ela não tem uma cura, né? Exatamente. Normalmente o paciente que chega com esse quadro doloroso já é um paciente que passou por inúmeros outros médicos, já vem munido de muitos exames que ele fez, e exames esses que não justificam uma dor tão intensa. É um paciente que já vem com uma carga de sofrimento enorme e a primeira postura que você tem que ter é acolher esse paciente, entender o impacto que essa dor tem nele e mostrar para ele que não vai ser um caminho fácil que ele vai trilhar para conviver com essa dor, mas se tem como conviver, tem como se propor tratamento, uma vez que não é curável, mas é passível de se conviver com isso. E muitas vezes as pessoas ao redor não acreditam nessa pessoa. Ela fala que está com dor e as pessoas acham que é uma frescura, é um exagero. Como que essa pessoa deve lidar com isso e as pessoas devem acreditar? Isso é muito importante. A fibromialgia muitas vezes é negligenciada, até mesmo por próprios médicos. O paciente chega no pronto-socorro, fala que está com dor e o médico, não, é frescura. Como que você abordaria esse aspecto? Sim, esse paciente ele se sente como se ele fosse um mentiroso. Porque ele sabe que ele acaba frequentando muito consultório médico, a família cobra dele, mas como? Você não sai de médico e você não melhora. Então ele é incompreendido pela família também. E isso, infelizmente, acaba repercutindo no tratamento. Uma família que entende que veste a camisa do tratamento junto com o paciente, a incidência de sucesso é muito maior. Agora, se essa
essa pessoa adoecida não conta com o carinho e o apoio da família, o tratamento vai claudicar, vai ser muito mais difícil também, tá? Mas é importante realmente você mostrar para esse paciente, para essa família, que a dor é real e que, apesar de um exame X ou Y não acusar a doença, ela tem que ser tratada. Doutora Marina, foi muito interessante a gente abordar esse aspecto, porque nós recebemos uma dúvida de um internauta. Vamos assistir? Olá, meu nome é Patrícia e eu gostaria de saber por que se fala tanto em depressão quando se toca no assunto fibromialgia. Na verdade, assim, muitos pacientes, quando eles sentem dor por muito tempo, isso até tem uma explicação fisiológica, há um desbalanço de substâncias bioquímicas que o nosso cérebro produz, ele pode sim desenvolver uma depressão secundária ao fato de sentir tanta dor. Mas é importante dizer que nem todo paciente que sente dor tem depressão. E também é importante lembrar que se tem depressão, essa depressão tem que ser adequadamente tratada para que não vire um círculo vicioso e alimente, amplifique uma dor já existente. Então a incidência da depressão é alta? Sim, mas vamos dizer que tem metade dos pacientes que tem depressão e fibromialgia, mas tem uma parcela grande que não tem depressão, tem apenas a dor da fibromialgia. Qual é o tratamento mais adequado, individualizado? Quais os tratamentos que a gente pode oferecer para o paciente? O tratamento ele vai envolver tanto medicamento quanto tratamento não medicamentoso. E eu acredito que o tratamento não medicamentoso é o mais difícil do paciente se conscientizar, que é tão importante quanto o simples ato de tomar esse ou aquele comprimido. Tá? O tratamento medicamentoso, muitas vezes a gente associa analgésicos, antidepressivos, relaxantes musculares. Tratamento não medicamentoso, que eu julgo ser o alicerce fundamental, é acupuntura, exercício físico. A pessoa precisa ter a consciência corporal de se exercitar e outras modalidades que também vêm ganhando importância, como por exemplo a psicoterapia. Imagine que aquela pessoa que padece de dor há tanto tempo, que se sente incompreendida, se isso não acarreta um dano à sua autoestima, um dano à sua convivência familiar, a sensação de estar diminuída, de não conseguir lavar um copo em casa, de não conseguir cuidar dos filhos, então essa pessoa precisa de um suporte psicológico. Então a gente alicerça o tratamento medicamento e medidas não medicamentosas, que não podem ser esquecidas. Então isso vira um círculo vicioso, quanto mais dor ele sente, menos ele adere ao tratamento, e a hora que vê esse paciente então está com um tratamento totalmente comprometido. Sim, se o paciente não veste a camisa de perceber que o tratamento não é apenas tomar remédio, vai virar um círculo vicioso. Agora, se ele percebe que o tratamento não está apenas na mão do médico e que ele é peça-chave para o tratamento, em aderir às outras modalidades não relacionadas ao ato de tomar remédio, aí ele vai bem. Então, o que você deixaria de mensagem para quem está nos assistindo sobre as dores? Porque hoje em dia todo mundo tem dor. Eu tenho dor no joelho, eu tenho dor nas costas, eu tenho diversas dores. Quando que esse paciente, então, deve simplesmente tomar um analgésico ou quando ele deve buscar um tratamento reumatológico? Certo. A primeira coisa que se tem que desmistificar é que não é normal sentir dor. Não se tem que sentir dor. Não é porque é idoso é normal sentir dor. Não é. Uma dor que persiste por mais de alguns dias, que mesmo você usando analgésicos convencionais e que muitas vezes motiva a procura por um reumatologista ou um ortopedista e não encontra sossego, você tem que investigar, você tem que ver qual é a natureza dessa dor e buscar um tratamento. Por quê? Se essa dor não é tratada, isso vai acabar gerando uma incapacidade, tanto física quanto para o seu convívio social, uma limitação, e aí com repercussão no seu desempenho no trabalho, no seu desempenho no meio familiar, na sua convivência
em termos de sociedade. E isso não é certo, não é justo. A gente não está aqui nessa vida para padecer disso. Hoje em dia a medicina garante um arsenal medicamentoso e não medicamentoso de qualidade de vida. O mais importante é não tomar atitudes por conta própria, né? Sempre buscar um médico. Até eu dei um exemplo, outro dia uma paciente veio falando que precisava fazer uma cirurgia no joelho e essa paciente estava com uma complicação decorrente da psoríase. Ela estava com uma artrite psoriásica. Então eu acho muito importante a busca pelo profissional capacitado para melhor resolver o seu problema. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero você numa próxima visita. Sempre. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Até a próxima edição.